O grande Moisés, que não é lembrado pelos seus erros, é lembrado pelos seus feitos, que foram grandes. Cometeu um erro que provavelmente nós nunca cometemos: assassinato. Ele vê uma situação, fica indignado, perde o domínio emocional e mata o homem. E como todo mundo que erra, o que ele faz? Joga areia em cima, tenta esconder. É típico do ser humano. Quando a gente erra, ao invés de confessar e resolver, a gente tenta esconder. Só que por acaso alguém viu, apesar dele ter dado aquelas 2 olhadinhas para o lado, para conferir se ninguém estava olhando, alguém viu. Porque existem coisas que você acha que está fazendo e ninguém está sabendo. Mas sempre pode ter um olheiro do mal perto. E aquele homem hebreu viu Moisés matar o egípcio. E no outro dia, quando Moisés estava andando de novo por aquelas bandas e viu 2 hebreus, que era parte do seu povo, brigando, foi lá tentar resolver. Gente, o que é isso? Que briga é essa? Por que vocês estão se atacando? E o agressor, que estava mais nervoso, falou assim: quem te fez líder ou juiz sobre nós? Você vai me matar também? É típico do ser humano, né? Jogar na cara o erro do outro. Você vai me matar também que nem você fez com o egípcio? E caindo em si, Moisés percebeu: meu Deus, está todo mundo sabendo. E essa fofoca, que não era bem uma fofoca porque era verdade, o fato chegou no ouvido de Faraó, e Faraó, que antes era como família para Moisés, agora queria matá-lo. E ele tem que fugir. O que nós aprendemos? Que não importa o quão uma pessoa esteja brilhando agora, o quão uma pessoa esteja sendo usada por Deus agora, ela tem um passado. Pedro, o apóstolo, recebeu as chaves do reino dos céus. E Jesus fala que tudo que ele ligasse na terra seria ligado na terra, e tudo que ele ligasse no céu seria ligado no céu. Esse mesmo Pedro é o que vai cometer o erro de negar Jesus na cara dele. Vai negar Jesus publicamente. Vai negar Jesus no momento que Jesus mais precisava, no dia em que ele é preso para ser morto. Pedro fala: não conheço, não sei quem é, e faz isso por 3 vezes. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que construiu um templo de adoração 24 horas, um homem que era conhecido pela sua devoção ao Eterno. Um dia está descansando no seu terraço, vê uma mulher bonita, resolve deitar-se com ela, tenta tomá-la do seu marido, engravida essa mulher e mata o marido. Mas se você perguntar para uma criancinha quem foi Davi, a criancinha não vai responder: ah, foi aquele adúltero que saiu com Batseba. A criancinha fala: foi um menino que derrubou o gigante, tio. Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque o teu passado pode estar na tua cabeça, mas não está mais na memória de Deus. Hoje vai ter que ter uma mudança de mentalidade. Porque Davi fez o que fez, mas não continuou fazendo. Moisés errou, mas não continuou sendo. A Bíblia fala sobre uma prostituta, Raabe, passou toda a sua vida na prostituição, mas um dia a graça de Deus a encontrou. E ela não fez mais, não seguiu mais por esse caminho. Jacó, o patriarca de Israel, da onde vem o nome Israel? Jacó se transforma em Israel e daí nasce a nação de Deus na terra. Jacó enganou seu pai Isaque, o filho da promessa, fingindo ser Esaú para poder pegar uma bênção. Grandes homens e mulheres de Deus tinham um passado. Grandes homens e mulheres de Deus fizeram coisas na qual se arrependeram depois. Deixa eu te falar uma coisa, e para quem está anotando, anote isso: nunca julgue as pessoas pelos erros de hoje, porque Deus pode encontrá-la na próxima esquina e mudar a vida dela para sempre. Para de julgar os outros pelos erros atuais.
Porque você não tem ideia do que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Então, pelo que ela faz hoje, você se indigna, falando, como é que pode? Mas você não sabe quando a graça de Deus vai alcançar a vida dela. E vai mudar tudo. Deus mudou a vida de Moisés. Deus mudou a vida de Davi. Deus mudou a vida de Jacó. Deus mudou a vida de Pedro que negou. Deus pode mudar a tua vida também. Deus pode mudar a vida de quem está lá fora errando agora. Deus pode mudar a vida do pior pecador. Deus pode fazer. Quem somos nós para duvidar? Deus não é apenas dos certinhos. Deus também é o Deus daqueles que têm um passado. O céu não está cheio de pessoas boas. Está cheio de pessoas arrependidas. O inferno, estão lá as pessoas que mereciam ir para o inferno. No céu, também estão as pessoas que mereciam ir para o inferno. A diferença foi que a graça encontrou a vida de quem foi para o céu. O poder de Deus cruzou o caminho de quem foi para o céu e de quem vai para o céu. Então os teus erros do passado nunca mais podem definir o teu futuro. Porque Deus não se lembra das coisas que já passaram. Em Isaías 43 ele diz, você não vê que eu estou fazendo algo novo? Não olha mais para trás, eu estou construindo caminhos no deserto. Deus não está mais preocupado com o que passou. Portanto que, quando a graça te encontre, você se arrependa. Quando a graça nos encontra, a única coisa que a gente pode responder é com arrependimento. E se a graça nos encontrar e o arrependimento estiver em nós, não é só a nossa salvação que está sendo garantida. É um selo divino na tua vida, para que você tenha uma proteção especial na terra. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você está protegido e blindado pelo Senhor. É o que está escrito. Moisés, então, cometendo um erro, como Pedro cometeu, como Jacó cometeu, como Raabe cometeu, como grandes homens e mulheres de Deus cometendo um erro, ele tenta esconder. E porque escondeu, teve que fugir. Porque quem confessa seus erros e abandona, alcança a misericórdia. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que esconde suas transgressões, jamais prosperará. Mas quem confessa e abandona, alcançará misericórdia. Ou seja, por que esses homens fizeram o que fizeram, mas foram levantados por Deus depois? Não é porque eles mereciam. É porque a graça os alcançou. E o arrependimento deles brilhou. Não é porque nós merecemos. Nós não fazemos nada para merecer a salvação. O que a gente realmente merecia era pagar pelos nossos pecados. É fazer uma lista de tudo que a gente errou e botar o preço espiritual de cada uma dessas coisas e pagar por isso. Aí Jesus vem na cruz e fala, não, você não precisa mais pagar por isso. Eu pago por você. E pela sua infinita misericórdia, Ele espalha a sua graça sobre a terra. E alguns escolhidos levantam a mão e falam, eu me arrependo. A graça me alcançou, eu me arrependo. Então Deus apaga o teu passado e começa a escrever o teu futuro. Eu venho aqui nesse dia especial te dizer o seguinte. Se você quiser mesmo, nunca mais a culpa vai ter espaço na tua vida. Nunca mais o ressentimento vai ter espaço na tua vida. O inimigo nunca mais vai conseguir empilhar um monte de acusação contra você. Porque a partir de hoje a graça de Deus vai te alcançar. E vai encontrar arrependimento no teu coração. E você vai passar para o próximo nível. Vocês sabem qual foi a vida de Moisés? Depois desse erro, ele passa mais 40 anos em Midian, onde ele vai aprender a se refazer para poder voltar para o Egito e agora libertar o povo de Israel. Ou seja, o erro não destruiu o futuro de Moisés. A negação de Pedro não destruiu o seu apostolado. A prostituição de Raabe não matou a sua história. Ela está na Bíblia até hoje. O teu passado
não vai determinar os teus próximos anos. Assim diz o Senhor. O que ficou para trás, diz o Senhor. É a partir de agora, é daqui para frente. Agora é um novo e vivo caminho. Agora é uma oportunidade nova que Deus está te dando, para você fazer bem feito, mas dessa vez com a ajuda do Espírito Santo. Dessa vez você não precisa fazer sozinho, porque sozinho você pode errar de novo. Agora você conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que te fortalece no meio dos problemas e tentações. E com a ajuda do Espírito Santo a gente vai mais longe do que imagina. Com a ajuda do Espírito Santo a gente vai muito mais longe do que pensa. Porque a Bíblia diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama o Senhor? Então se prepara. As surpresas divinas estão vindo sobre você. As surpresas divinas estão vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu negócio, sobre aquilo que você está empreendendo. Moisés se tornou um herói. Moisés guiou um povo inteiro pelo deserto. Moisés entrou para a história e até hoje é o maior profeta do judaísmo. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele errou, mas não viveu uma vida de erros. Não é porque você errou que você tem que viver uma vida cheia de erros. O arrependimento cancela teu passado e a graça de Jesus Cristo escreve teu futuro. E Deus vai usar as tuas mais experiências do passado, Deus vai usar os teus erros do passado como experiência para você nunca mais cometê-los. Sabe por quê? A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Aquele nervosinho que matou o egípcio se transformou no contrário. Deus vai usar os teus erros e pecados do passado para te transformar justamente no contrário. Quem recebe essa palavra? Vai ser justamente o contrário na tua vida. É o que Deus fez com Davi. Se Davi tivesse que dar conta do pecado dele, como é que ele pagaria o nível de traição, o nível de covardia, de assassinato que ele cometeu? Como é que Moisés pagaria? Como é que nós pagaríamos nossos erros? Previamente, em sua onisciência, Deus já sabia que o ser humano tende ao pecado. O ser humano nasce numa depravação total. O ser humano, ele nasce inclinado ao pecado. E se não é a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não consegue suportar o peso do nosso próprio passado. E deixa eu te falar, a maioria das coisas que erramos, nem teve o dedo do diabo nisso, foi a nossa própria carne, foi a nossa própria concupiscência. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos nossos próprios desejos. Tudo que você vê e escuta alimenta desejos, e esses desejos chamam o pecado para a tua vida. É por isso que é importante você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de piedade, uma vida de leitura da palavra, porque com isso o seu desejo vai para a lei do Senhor, vai para a vida espiritual e não para outras coisas. E quanto mais você alimentar o espírito, mais você vai enfraquecer a carne. Moisés terminou no alto de uma montanha. Deus mostra a terra prometida para ele. Fala, Moisés, olha o que eu te prometi, está aqui. Moisés olha toda aquela terra prometida e Deus fala para ele, mas você não vai entrar. Por quê? Porque lembra lá no meio do deserto, quando eu pedi para você falar com a rocha e você bateu nela? Aquilo tinha um simbolismo muito grande para mim. Em Coríntios, Paulo vai revelar que a rocha era Cristo. Era um simbolismo de Cristo. Eu pedi para você falar, você dá uma ordem para a rocha, você bateu na rocha. Ou seja, o mesmo erro que ele cometeu na juventude de ter matado aquele egípcio, no final da sua vida ele voltou a cometer batendo na rocha. Ou seja, perdendo o seu domínio e controle emocional. Cuidado, porque teus erros são perdoados,
Mas é impressionante como eles ficam te rondeando, tentando se aproximar novamente durante todos os anos da tua vida. Você nunca está vacinado contra o teu próprio erro. Uma vez que foi perdoado, agora é uma luta para sempre, para nunca mais voltar ao mesmo erro. E quando você erra, você já mostrou para o inimigo qual é o caminho que você gosta de seguir. Então ele fica só insistindo naquele mesmo erro, ele nem te propõe coisas novas. Você pode ver que a Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios prazeres, nossos próprios desejos. Tem gente que já falou para mim assim, Tiago, nunca ninguém me ofereceu droga. O pessoal fala que tem muita droga em São Paulo. Nunca ninguém me ofereceu nenhum tipo de droga. Eu falei, mas alguma vez você já teve vontade de fumar alguma coisa, de cheirar alguma coisa? Ele falou, não, nunca. Eu falei, por isso. Como você não tem vontade, a oportunidade não aparece. Porque o pecado vem com a concupiscência. Ou seja, quando tem o desejo, vem a oportunidade. Então nós temos uma luta para travar. E essa luta é espiritual, ela não é contra a carne e contra o sangue. Ela é contra os principados e dominadores do mal. É por isso que você que é pai de família, você tem que acordar e orar pelos teus filhos, na hora de dormir, colocá-los para dormir e orar. Janine, minha esposa, está aqui. Todos os dias à noite nós oramos pelas crianças antes de dormir. Existe uma guerra no mundo espiritual sendo travada o tempo todo. Acorda de manhã, entrega a tua alma ao Senhor, entrega teu dia ao Senhor, pede sabedoria ao Senhor. Está passando uma dificuldade, antes de ligar para o advogado, antes de ligar para o gerente do banco, antes de ligar para qualquer um, ajoelha e pede misericórdia para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar, para ver se o teu futuro não vai ser muito melhor do que aquilo que já passou. Todo mundo que brilhou na Bíblia teve um passado. O único perfeito chamou-se Jesus. O único que não errou foi Jesus. O único que não teve pecado foi Jesus. Todos os outros, apesar de estarem na Bíblia, de serem referências, homens e mulheres de Deus, tinham um passado e se envergonhavam dele. Nunca mais o teu passado vai te pesar. Porque essa história bíblica de Moisés nos mostra que o nosso passado não é tão pesado diante de Deus, a ponto de nos paralisar. Diante de Deus, o nosso passado evapora. Diante de Deus, nossos pecados são perdoados. Diante de Deus, tudo aquilo que nos prendia, agora nos libera. Existe algo que está vindo no mundo espiritual na sua direção. Na direção da tua família, na direção da tua casa. Na direção dos teus negócios, e a única coisa que Deus está te pedindo hoje é desconecta do teu passado. Nunca mais Moisés tocou nesse assunto aqui. Ele não ficou remoendo o passado. Jesus foi traído por Judas e nunca mais tocou no nome de Judas. Nós temos que pegar o exemplo dos heróis bíblicos, que com seus próprios erros ou com o erro de alguém, não ficaram remoendo isso depois. Onde tem perdão verdadeiro, perdão genuíno, não tem remorso. O arrependimento cancela o remorso. O arrependimento cancela o peso. O arrependimento cancela a culpa. O arrependimento cancela aquele sentimento de tristeza pelo que passou. E se você realmente se arrepender diante da graça de Deus, não tem quem te peça de crescer a partir de hoje. Não tem quem segure a tua vida espiritual, o teu ministério, o teu chamado. Porque às vezes o inimigo encontra brecha e entra emocionalmente na nossa vida. E aí coloca uma tristeza profunda, coloca uma ansiedade exacerbada, coloca um medo que você não sabe de onde está vindo, coloca uma insônia que rouba o sono do justo. É porque o nosso passado, porque ainda não está resolvido com Deus, mas hoje nós vamos nos resolver com o nosso Senhor. O nosso passado, quando ainda não está totalmente resolvido, ele fica voltando, e não só nos acusando, nos pesando, trazendo doenças emocionais, trazendo pesos espirituais terríveis, trazendo tormentos noturnos, mas nunca mais esses pesos estarão sobre você, nem sobre a tua casa, nem sobre teus filhos, porque quando Jesus liberta, é livre para sempre. Quando Deus faz a obra, nunca mais volta atrás.
Onde Ele coloca a mão, a proteção está para todo sempre. E Deus vai colocar a mão na tua vida. Deus vai colocar a mão na tua família. Deus vai colocar a mão no teu negócio. E você estará debaixo de proteção. Toda vez que você vê uma pessoa errando, ao invés de julgá-la ou criticá-la, lembre-se que você já esteve na mesma posição que ela. O erro pode ter sido diferente, mas ainda assim era um pecado, era um erro. Haja com as pessoas como você sabe que Deus agiu com você. Muitos que estão aqui sabem quantas vezes você errou, voltou para o mesmo erro e Deus continuou tendo paciência contigo, Ele não te descartou. Você prometeu que não ia fazer mais, fez. E Deus ainda assim te deu uma nova chance, não te descartou. Ele foi paciente contigo o tempo todo. Então a Bíblia diz que aquilo que você espera que os outros façam com você, faça com eles. Princípio de Jesus. Eu vou além. Aquilo que você sabe que Jesus fez contigo, faça com os outros. Seja um modelo de Jesus. Ou seja, Deus teve paciência contigo? Tenha paciência com quem está errando contigo. Deus perdoou você? Perdoa quem errou com você. Deus não se lembra mais do teu passado? Deus não se lembra mais do que passou? Deixa para lá o que as pessoas fizeram também e apaga isso da tua memória. Não precisa voltar a conviver. Se foi um erro que não dá mais para conviver, não precisa voltar a conviver. Mas apaga da tua memória, não fica mais sofrendo por isso. Chega. É um novo tempo que está chegando na nossa vida. Eu vejo claramente no mundo espiritual um novo tempo chegando na tua vida. Porque Deus está me mostrando um tempo de leveza. Um tempo de clareza espiritual. Você vai enxergar os teus próximos passos. Dá para perceber claramente um novo tempo chegando, vai ser um tempo de paz e de prosperidade, porque o passado não vai ter mais força sobre você.